Existem poucos lugares selvagens nesse mundo tão impressionantemente magníficos ou tão misteriosos quanto a floresta amazônica. Possuindo uma incrível vastidão com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia compõe metade da quantidade de floresta tropical do mundo e é o lar dos mais diversos e prósperos ecossistemas, bem como de inúmeras tribos nativas, algumas das quais estão totalmente isoladas e nada sabem do mundo exterior e da sua civilização. Em um mar de floresta tão vasto e amplamente desconhecido, não seria nenhuma surpresa ouvirmos histórias intrigantes da natureza, ruínas enigmáticas e grandes civilizações perdidas, e até estranhos monstros que dizem rondar a floresta. Sim, você não ouviu errado. Eu falei monstros da floresta amazônica. Existem relatos de criaturas estranhas e até mesmo horrendas que nunca foram catalogadas pela ciência. E é sobre esses monstros da Amazônia que nós vamos falar hoje. Lembrando que este é um documentário jornalístico baseado em relatos. Nosso intuito não é afirmar que existem tais criaturas. Portanto, se trata de um material informativo e não afirmativo. O conteúdo deste vídeo é fruto de uma séria pesquisa sobre a temática e fica a critério do espectador acreditar ou não. É válido lembrar também que o like fica à sua preferência, somente se você gostar do vídeo, tá bom? E o sininho é serventia da casa. Os monstros da Amazônia. Talvez uma das bestas mais infames que vagueiam pelas selvas da Amazônia seja conhecida como mapinguari, que em tupi-guarani quer dizer o animal que ruge ou a besta fétida. E é também conhecida por nomes como capa-lobo, mão de pilão e pé de garrafa. Relatado principalmente pelas densas florestas tropicais inexploradas do Brasil e da Bolívia, o mapinguari é considerado uma criatura enorme, parecida bastante com um bicho preguiça, com mais de 1,80 m de altura, com pelo avermelhado e garras curvas, e que também emite um terrível som, um grito arrepiante, e leva consigo também um cheiro praticamente insuportável e que supostamente desorienta aqueles que sentem esse tal fedor. Dizem que a criatura segue os rebanhos de queixadas para evitar a água e, embora evite principalmente os humanos, defenderá bravamente seu território se for necessário. Dizem também que sua pele é tão espessa que é essencialmente à prova de balas. A criatura teria sido relatada por tribos locais da região. Dizem que o monstro é noturno e vegetariano e que arranha as grandes árvores para afiar as suas garras enormes. Embora seja bem conhecido dos nativos da região, o mapinguari também é conhecido por vários relatos de estrangeiros. Em um desses relatos, de 1975, um caçador chamado Mário Pereira de Souza estava caçando queixadas, quando de repente avistou uma dessas grandes e gigantes criaturas. Ele disse que o animal tinha um cheiro tão forte que o deixou tonto e desorientado, como se estivesse drogado. Outro relato diz que no final dos anos 90, o caçador Manuel Vitorino Pinheiro dos Santos estava caçando na floresta quando ele e sua equipe sentiram um horrível fedor, pontuado por um grito borbulhante no meio da vegetação rasteira, e estava um pouco longe deles e foi se aproximando. Manuel correu em direção ao rio em pânico e começou a ouvir gritos terríveis. Dos Santos afirma que ele se encolheu profundamente na água e de lá, escondido, viu a besta gigante e ficou horrorizado. Nos últimos anos, houve alguns esforços para tentar rastrear os mapinguari, como uma expedição liderada por David C. Oren, especialista em biodiversidade amazônica. Oren correu o risco de ser ridicularizado por seus colegas, liderando várias expedições na Amazônia em busca da criatura desde 1994, enfrentando duras condições como picadas de insetos, parasitas, doenças mortais e também a selva quase que impenetrável, fora outros perigos, a fim de tentar encontrar essa criatura.
Embora ele não tenha realmente a visto, ele descobriu quase que 100 relatos bastante convincentes de pessoas de tribos locais. Ele também conseguiu descobrir mechas de cabelo, pegadas e também outras amostras da criatura, quer dizer, supostas amostras. Existem várias teorias sobre o que seria o misterioso Mapinguari. A mais aceita é que, na verdade, ele se trata de um mero folclore amazônico. E, de fato, a criatura é fortemente caracterizada no mito e na religião de muitas pessoas da região. Afirmam se tratar do espírito de um xamã que encontrou o segredo proibido da imortalidade e foi punido pelos deuses para passar a eternidade no corpo de um monstro. Outras descrições da criatura também apontam para uma construção meramente mítica, como representações de que ela tenha apenas um olho e que fica com a boca no centro do estômago e que tem os pés apontando para trás. Aqueles que apostam na ideia de ser um animal real apontaram que poderia ser uma população sobrevivente de preguiças gigantes extintas, um animal pré-histórico que já desapareceu, segundo a ciência, há cerca de 10 mil anos atrás. Tratavam-se de animais enormes, com altura de 10 a 20 pés e de várias maneiras correspondem às descrições dos Mapinguari, incluindo os corpos maciços, a capacidade de ficar em pé, cabelos avermelhados e garras longas e curvas. Outras teorias sugerem algum tipo de tamanduá gigante sobrevivente ou até mesmo um primata amazônico ainda não descoberto e catalogado pela ciência. Se o Mapinguari é uma forma de primata desconhecido, certamente não estaria sozinho nas florestas tropicais da Amazônia, e há criaturas semelhantes ao pé grande da América do Norte que foram também relatadas a partir daqui da floresta amazônica. Talvez o mais famoso deles tenha sido o animal relatado pelo explorador Percy Fawcett, conhecido como o Indiana Jones da vida real. Fawcett descreveu em seus relatos como sua expedição havia sido ameaçada em várias ocasiões por gigantes selvagens peludos que carregavam arcos e flechas e falavam em gemidos. Fawcett alegou que as estranhas criaturas estavam aterrorizadas com os sons e tiros que eles davam para assustar os animais agressivos. Esses supostos seres peludos que viviam na Amazônia passaram a ser conhecidos pelo nome de Maricoxi. O Maricoxi é um termo geral para várias e grandes criaturas semelhantes a macacos, que supostamente foram vistas em partes das regiões da selva da floresta amazônica na América do Sul. Os relatos de Fawcett, de fato, contêm várias histórias intrigantes de misteriosas criaturas desconhecidas da Amazônia. Eles falam de formigas ácidas, estranhos cães de caça de nariz duplo, hominídeos peludos e, claro, cobras gigantes. Um dos incidentes mais dramáticos entre seus registros é de que sua equipe encontrou uma serpente colossal, muito maior do que qualquer outra conhecida anteriormente. Fawcett, conhecido por suas observações bastante meticulosas, afirmou que eles atiraram em uma cobra enorme em 1906. Segundo ele, ela media 19 metros de comprimento. Fawcett também afirmou que tinha ouvido falar através dos nativos sobre espécimes ainda maiores de cobras gigantes, medindo até 24 metros de comprimento. Os relatórios não convenceram os especialistas da época, e como não temos evidências ou provas, não sabemos até que ponto esses relatos são confiáveis ou não. Este não é, de modo algum, o único relato de cobras gigantes na Amazônia. E, de fato, as tribos nativas alegam há muito tempo que espreitam nessas florestas cobras que atingem tamanhos incríveis, de até 50 metros de comprimento, com cabeças medindo quase 2 metros de largura, superando as maiores espécies reconhecidas da região, como a anaconda verde. Os nativos chamam essa criatura de Yakumama. Em alguns relatos, as Yakumamas são descritas como tendo chifres enormes na cabeça e dizem que emitem um som estrondoso durante a estação chuvosa. Esses contos de cobras gigantes estão bem enraizados nos mitos e lendas dos habitantes locais. E existem antigas esculturas e pinturas em cavernas maias que retratam serpentes gigantes muito maiores do que se sabe.
Segundo as lendas, essas cobras enormes podem até mudar o curso dos rios. No entanto, existem muitos relatos fora do folclore de alguns exploradores que avistaram essas cobras. Em 22 de maio de 1922, um padre chamado Vitor Renz estava viajando para um trecho sinuoso do rio Amazonas, em uma área remota do estado do Pará, quando ele e os membros da sua expedição supostamente viram uma cobra que, segundo o padre, era grossa como um tambor de óleo. Foi relatado que ela tinha 24 metros de comprimento. Pensa num bicho grande. Possivelmente, talvez ainda maior. O padre teria outro encontro com um monstro em 1929, quando ele e sua equipe passaram por uma cobra colossal nadando pelo rio em direção a eles, com os olhos extremamente grandes que brilhavam muito com a luz. De longe, eles pensavam que eram as luzes de outro barco, mas ao se aproximarem, perceberam que se tratava dos olhos da gigantesca serpente. Alguns relatórios detalham não apenas avistamentos, mas também espécimes reais das criaturas que foram mortas naquela região. Uma dessas criaturas havia sido abatida em 1948 e dizem que a cobra tinha 35 metros de comprimento. Nos anos 60, outra serpente como essa supostamente teria sido abatida na Amazônia. Essa criatura em particular foi mencionada no livro The Leviathans, do explorador Tim Disdale. Os relatórios são tão numerosos que houve muitas tentativas de tentar rastrear cobras tão grandes e misteriosas da Amazônia. Um caçador de monstros chamado Mike Warner, junto com seu irmão Greg Warner, passou muito tempo nas áreas selvagens da floresta amazônica, compilando centenas de relatos de testemunhas oculares que tenham supostamente visto cobras gigantescas. Durante suas excursões, Warner teria fotografado lugares que poderiam ter rastros desses animais gigantes. Uma foto em particular de 2009, supostamente, mostra uma cobra medindo impressionantes 40 metros de comprimento e 2 metros de largura. Considerando que a maior cobra da região, a anaconda verde, é conhecida por ter no máximo 6,5 metros de comprimento, é incerto se alguma das histórias de cobras gigantes são reais ou não. Talvez ainda mais assustador do que a ideia de cobras gigantes na selva seja a de aranhas gigantes. A Amazônia produz há muito tempo relatos de enormes aracnídeos do tamanho de cães e que possuem um veneno tão potente que podem até matar animais grandes como cavalos. As tribos locais afirmam que essas aranhas atacam qualquer coisa que se mexa, inclusive seres humanos. Os rumores dessas aranhas gigantes são tão persistentes que houve várias excursões na Amazônia na tentativa de documentá-las. Em 2008, o programa de TV Monster Quest enviou uma equipe liderada pelo especialista em tarântula Rick West, juntamente com o experiente guia da Amazônia, Juan Carlos Ramírez, para o remoto deserto da Venezuela, perto da fronteira com a Colômbia, onde essas aranhas supostamente vivem. Imediatamente ao chegar à remota vila de San Rafael, a equipe já estava ouvindo histórias aterrorizantes de aranhas grandes e monstruosas. Um habitante local chegou a explicar que tinha visto uma aranha muito grande do tamanho de um homem que havia invadido a vila durante a noite para arrastar um cachorro para a selva. Embora West fosse cético, o guia Ramírez estava confiante do que o homem estava dizendo e estava acreditando em seu relato. A equipe seguiu para a vila seguinte, onde também ouviram histórias de que uma aranha gigante havia levado uma criança da vila. Intrigada, a equipe vasculhou a selva em busca de algum sinal dessas criaturas e não demorou muito para encontrar um covil de aranhas incomumente grandes, no qual eles acabaram colocando uma câmera lá dentro para poder ver do que se tratava. A câmera revelou uma tarântula extremamente grande, que eles consideraram ser uma das maiores já encontradas no mundo, embora não fosse tão grande como as aranhas relatadas que arrastam cães e pessoas para a selva. O espécime foi capturado e levado para estudo, mas não ofereceu nenhuma prova para apoiar os contos da vila.
Por fim, após 3 dias de trabalho árduo na selva, quase que impenetrável e sufocados também por mosquitos, a equipe não conseguiu encontrar nenhuma evidência dessas aranhas monstruosas. Intrigante, não? E você, o que pensa a respeito disso? Fala pra gente aí nos comentários. Não esqueça de ajudar o canal enviando o link deste e de outros vídeos que você gostar para todos os seus amigos nos grupos de Zap, Face e demais redes sociais. Convidem eles para vir assistir aqui, se inscreverem, ativar o sininho, etc. Você já sabe. Eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Shalom.